A paz do Senhor, irmãos. Ainda de pé, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Do versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Algo bastante conhecido de todos nós, se você já se deparou com o texto. Vamos lá? Na leitura diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio que os pais que estão aqui essa noite estão se sentindo muito homenageados. Eu me senti bastante homenageado por tudo que foi preparado aqui cuidadosamente pelos departamentos e foram ministrados às nossas vidas. É uma alegria muito grande receber esse carinho de todos, receber essa deferência que é feita a cada um dos pais que estão aqui e merecem, de fato, essa homenagem. Mas, irmãos, entrando aqui na palavra que nós iremos ministrar nesta noite, nós temos algumas reflexões a fazer. A melhor versão de um pai é a de nosso Pai Celestial, é a do nosso Senhor Deus, porquanto o seu cuidado, ele excede em muito mais do que o cuidado de qualquer pai, é um cuidado excelente. Nós nos sentimos cuidados todos os dias, nosso Pai Celestial tem nos guardado, tem nos forjado e tem feito cada um de nós sermos abençoados nessa vida. O cuidado paterno, mesmo que o cuidado paterno do homem qualquer seja inspirado no Pai Celestial e assemelhar-se em alguns aspectos a esse cuidado do Pai Celestial, nunca será o cuidado que o nosso Pai Celestial tem para conosco. Enquanto o cuidado do Senhor pelos seus importou exatamente na renúncia de seu próprio Filho para a salvação de toda a humanidade, o amor de um pai por seus filhos e família tem se baseado por vezes na renúncia integral e restrita de si mesmo para a felicidade e realização dos filhos, da sua família, e não importando muitas vezes os sacrifícios que precisam enfrentar, que precisa no dia a dia se colocar à frente para que a sua casa tenha o sustento tanto material quanto emocional como espiritual. Contudo, o amor, irmãos, não se funda exatamente em apenas conquistas, muitas delas materiais, para a felicidade da sua família. O fundamental hoje para uma família é a agregação dela, são as conversas à mesa, são os bons exemplos, são as risadas juntos, são os conselhos necessários, são as admoestações, as repreensões quando necessárias, enfim, momentos de comunhão que cooperam para a formação do caráter de uma família e para a formação do caráter dos próprios filhos. Esse é o melhor legado que um pai pode deixar aos seus filhos.
Daí porque, irmãos, são inegociáveis tais momentos. São inegociáveis essa comunhão que um pai precisa ter com o seu filho, que um pai precisa ter com sua família, com a sua esposa. E mais inegociáveis ainda são os princípios cristãos que devem estar sendo sempre inculcados no coração dos nossos filhos, colocados no coração deles, ditos a eles no caminho, e assim também a todos os membros da família. Mas para que tenhamos que inculcar a alguém, nós precisamos ter o quê? Um conteúdo genuinamente cristão. É necessário eu ter o que oferecer para o meu filho. É necessário eu ter o que oferecer para a minha filha. E o caráter de moralidade, honestidade, o time que se torce, muitas vezes os filhos são influenciados por isso. As manias, as expressões, elas são facilmente comunicáveis aos filhos. Até porque eles aprendem tais exemplos pela própria conduta do pai. Olhando o pai, eles assimilam aquilo para eles. Portanto, se o pai, por exemplo, for um pai desonesto, o filho vai entender que a desonestidade é algo bom. Se o pai for um pai que menospreza a esposa, distrata os outros, fala mal de alguém, o filho vai entender que é natural ser mal educado, ser descortês. Se o pai falar palavrões, o filho vai entender, por exemplo, que não pode faltar em seu diálogo cotidiano palavrões. Afinal, se o pai tem essa conduta, para o filho vai ser mais do que natural falar e se portar de tal maneira. Por outro lado, irmãos, se o pai tem o hábito de vigiar em suas palavras e, sobretudo, ser um pai que está calcado nos princípios da palavra de Deus, tratar bem os outros, aproveitar os contextos em família para ministrar aos filhos, para inculcar neles os princípios cristãos, os bons exemplos, ainda que por singelos gestos e ainda que calados, certamente os filhos assimilarão esse comportamento. E para que eu, pai, seja um pai que tenha essa tarefa de inculcar na vida do meu filho os princípios da palavra de Deus, eu preciso ter em mente o seguinte: eu sou um homem que sou sacerdote do meu lar. Você, pai, que está aqui nesta noite, é o sacerdote do teu lar. O Senhor te elegeu para esta posição. Os filhos que o Senhor te deu, a herança que o Senhor colocou nas tuas mãos, as flechas que saíram da tua aljava, elas precisam estar sendo amplamente cobertas pela tua oração, pelo teu ensino e por tudo aquilo que você tem para ministrar na vida delas. Aliás, você é o sacerdote do lar. O sacerdote no Antigo Testamento tinha por função principal apresentar os sacrifícios do povo para a remissão de pecados e intermediar a relação entre o povo de Israel e Deus, atuando como mediador nas cerimônias religiosas e nos sacrifícios. Contudo, essa função não mais subsiste, razão porque Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, se fez sacrifício por todos para a remissão dos nossos pecados e salvação da humanidade. Desse modo, o homem cristão, no papel exercido como sacerdote do lar, tem como principal missão conduzir a sua família sob o alicerce dos princípios bíblicos, zelando pelo compromisso que cada membro tem com o Senhor, admoestando-os a andar no caminho com eles e ter em vista uma única coisa: o reino de Deus na sua família, o reino dos céus. Jesus aqui neste capítulo nos ensina não só orar, ele nos ensina mais do que isso. Ele nos traz um modelo de oração que ao mesmo tempo é um modelo que adora e é um modelo que se fala com o Senhor e também encerra princípios a serem observados por todos nós, tais como a existência, ou seja, o reconhecimento da existência de um Deus que é soberano, que reina e estabelece sua vontade tanto na terra como no céu. Um Deus provedor de todas as coisas,
um Deus misericordioso em nos perdoar, um Deus que nos livra das ardilosas tentações e de todo o mal durante a nossa caminhada cristã. A par de todos esses princípios que nós vemos aqui na oração que Jesus nos ensinou, há um trecho que eu quero destacar com os irmãos nesta noite, e é exatamente este, o que está lá no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem feito essa oração na sua vida, ou para a sua família? Ou seja, você tem buscado o reino de Deus, você tem pedido a Ele que seja feita a vontade dEle, tanto na terra como no céu? Essa deve ser a súplica de um sacerdote do lar. Ou seja, pedir o governo de Deus sobre a sua família, bem como o estabelecimento da vontade dEle, do Deus poderoso. E isso, meus irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, implica em renúncias de variadas situações presentes na nossa vida, que muitas vezes tem embaraçado o nosso caminho, tem embaraçado o caminho dos nossos filhos, tem embaraçado até o caminho da esposa e da família como um todo. Veja-se que a missão do sacerdote do lar excede em muito mais do que o sustento emocional e espiritual. Quantos de nós, um filho chega com um problema ali, você tenta aconselhar, você aconselha, você ora, você lê a Bíblia junto, mas não é somente o sustento emocional, não é somente a roupa que você dá, não é somente o calçado que você coloca, nada disso. O sustento material e emocional é importante, são importantes, não estou dizendo que não são, mas nós estamos vocacionados a ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Nós estamos vocacionados a ministrar sobre a vida da nossa esposa. Exatamente os princípios cristãos que o Senhor deixou como legado, para que o reino de Deus seja estabelecido no seio do lar. Portanto, qual é a receita, então, de um bom exemplo de sacerdote do lar, que tem a missão precípua de fazer conhecido e vivido o reino de Deus em sua família? Eu destaco aqui 4 características que eu encontrei e que quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para que um sacerdote do lar alcance o reino de Deus, submetendo a si próprio e a sua família na dispensação da vontade do Senhor. Você tem esse desejo de estabelecer isso, de colocar isso como alvo na sua vida e na vida de sua família, que a vontade do Senhor seja feita tanto na terra quanto no céu? Então escute, a primeira característica que você tem que ter é ser amoroso. Mas para um pai, para um homem, isso parece ser tão difícil, ser amoroso. Cristo foi alguém plenamente amoroso, é o melhor exemplo de amor que nós temos. Em João 3,16, texto bastante conhecido de nós, deixa claro que Deus amou o mundo e Cristo fez parte desse amor, pois Ele veio para demonstrar o maior ato de amor na cruz. Mas veja só, o amor que Cristo demonstrou não foi somente na cruz. O amor que Cristo demonstrou foi durante o exercício de seu ministério aqui na terra. Ele se relacionou com pessoas de um modo amoroso. Talvez o melhor exemplo que nós temos dessa relação de amor que Jesus travou com alguém seja o da mulher samaritana. Ele não levou em conta, quando encontrou aquela mulher, a cidadania dela, o fato dela ser samaritana e o fato dos judeus não se darem com os samaritanos. Jesus não levou em conta a vida que é pecaminosa daquela mulher. Jesus não levou em conta o olhar que a sociedade tinha sobre ela, o que diziam sobre ela. Ele se assentou ali no poço e simplesmente demonstrou amor pela forma com que se interessou pelos problemas que ela estava vivendo, que ela tinha. E ao mesmo tempo ele ofereceu algo especial, ofereceu a cura para eles. Cristo se mostrou naquela circunstância atencioso e cuidadoso para com aquela mulher, algo que infelizmente tem se tornado cada vez mais escasso entre nós. O nosso trabalho,
A nossa falta, muitas vezes, dentro do lar, tem nos roubado esse cuidado com a nossa família, tem roubado essa atenção que a nossa família precisa. Eu sei que você tem os seus afazeres, mas olha, você tem uma esposa, olha, você tem filhos, eles precisam do seu cuidado, eles precisam da sua atenção. E um sacerdote, para que o reino de Deus seja trazido por meio dele, ele precisa ser amoroso, ele precisa ser cuidadoso com aquilo que Deus deu a ele, e é um privilégio ser pai. Eu digo isso de mim mesmo, porque quando olho para as minhas filhas, quando pela primeira vez tive a oportunidade de colocá-las no meu braço na maternidade, foi algo especial e inexplicável, porque para mim e para você que é pai, você tem a mesma sensação, elas sempre existiram, parece que elas sempre existiram, não é isso, pai? Não é isso, pai João, que está aí, o pai Edilson, que está ali, nós, quando colocamos um filho no braço, parece que eles sempre existiram, e ali despertou algo muito grande em nossas vidas, o amor. Mas normalmente, irmãos, nós queremos ser amados, mas Cristo nos convida primeiramente a amar os outros, a amar a nossa família, a amar as pessoas que estão perto de nós. E esse amor fica mais claro ainda quando ele colocou como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E logo em seguida ele atentou para o seguinte mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A partir disso, Cristo, ele mandou que tenhamos como medida do nosso amor aos outros que aquilo que queremos para nós. A medida do nosso amor é aquilo que nós queremos para os outros e queremos para nós também. No entanto, essa sequência do texto, ela demonstra claramente que não só amaremos em primeiro lugar, mas a Deus exclusivamente, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, o amor a mim mesmo e o amor ao meu próximo pressupõe eu primeiro amar a Deus, eu ter esse amor ao Senhor. A esposa e filhos, irmãos, deve ser o primeiro alvo de amor devotado pelo sacerdote do lar, para que o reino de Deus seja estabelecido no lar. A segunda característica que quero destacar também é que o homem precisa ser servo. Nós vivemos em um século que, para nos dispor a realizar algum tipo de tarefa, nós queremos sempre o quê? Algo em troca. Eu só vou realizar aquele trabalho se eu tiver algo em troca. Precisamos entender que servir a Deus, servir a nossa família, e a Deus sobretudo, é uma resposta de gratidão. Por que servir a Deus é uma resposta de gratidão? Diante de maior recompensa que Ele trouxe para nós. Qual foi a maior recompensa que Deus trouxe para nós? A vida eterna. Em João 13, nós vemos Jesus dando um grande exemplo de serviço. Enquanto os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus, Jesus ele pegou uma bacia, envoltou-se em uma toalha e se dispôs a fazer uma função que na época somente era realizada pelos servos. Passou a lavar os pés dos discípulos. No final, para quebrar o orgulho dos discípulos e daqueles homens que estavam ali a discutir quem seria o maior e conduzi-los a um serviço abnegado, ele disse: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem que destas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus está ensinando que ser servo é sinônimo de felicidade. Servir pessoas é sinônimo de felicidade. Servir pessoas no ministério, pessoas que estão precisando, é sinônimo para nós de felicidade. Ele colocou o servir como condição de felicidade. Talvez isso para nós pareça um pouco estranho, mas essa felicidade, ela corresponde a uma evidência do nosso amor pelo Pai.
pois a alegria sempre resulta da nossa obediência a Deus. Se o Senhor nos ordena a servir, estamos sendo obedientes a Ele, e isso resulta alegria para Deus e felicidade para nós. Você entende isso? Como homens, temos prazer em ser servidos, né? Muitas vezes a sua esposa prepara aquela comida maravilhosa, seus filhos preparam algo para você, nós temos prazer em ser servido, mas Cristo pede que deixemos isso de lado e nos coloquemos na posição de servir aos outros, que saiamos dessa nossa comodidade e façamos diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, surpreendendo-as com um ato inesperado. Jesuá, você tem um ato inesperado quando chegar em casa hoje, vai preparar o jantar para a Érica e para os meninos, vai servi-los. Um ato inesperado é o que as pessoas esperam de nós, é o que o Senhor espera de nós, algo que nos traz alegria em fazer. Quem não serve, não serve. É o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Quem não serve, não serve. Um outro aspecto que deve permear a vida daquele que quer o reino de Deus, do sacerdote do lar, é ser líder. Como nós estamos escassos de líderes no tempo atual? Não temos líderes, irmãos. Cristo, ele foi o maior líder que o mundo poderia ter conhecido. Sua liderança fica clara, muito clara ainda, por meio das pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, das pessoas que foram exatamente alcançadas pela palavra, do número de seguidores que ainda o acompanham até hoje, e nós somos esses seguidores. Nós estamos aqui na igreja hoje porque cremos no Evangelho, cremos na palavra fiel do Senhor. E essa palavra, ainda de maneira profunda, nos ensina e nos admoesta, permearam a vida de outros e ainda hoje permeiam a vida de milhares e das nossas próprias vidas. É interessante que o homem, assim como a mulher, foram criados à semelhança de Deus, não é isso? Homem e mulher foram criados à semelhança de Deus, mas Deus definiu Adão como líder, ao mandá-lo cuidar do jardim, dirigindo-se diretamente a ele. Você tem um jardim em casa, você tem filho, você é o líder da sua casa, você é o líder da sua família. Podemos ver isso mais claramente em Romanos, lá no capítulo 5, versículos 17 a 19, quando Paulo apresenta Adão como representante da humanidade. Assim como Adão, após a queda, todos se tornaram corrompidos. E talvez, dentre variadas coisas que se perderam, a disposição para liderar tenha sido uma delas. Há vários textos na Bíblia que evidenciam a liderança masculina, que colocam o homem como cabeça, como líder de sua família. Isso não significa sobrepujar. Longe disso. Liderança não é isso.